Fala, torcedor vascaíno. Tem jogador espanhol sendo sondado no Vasco e Coutinho pode voltar a ser relacionado no jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o Vasco deve dinheiro ao Atlético Paranaense pela compra do Hugo Moura. E efeito Paiva no time do Vasco. Um mês sem saber o que é uma derrota. E mesmo com poucos minutos em campo, o novo reforço do Vasco, Jean David Menezes, agradou os torcedores. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você confere todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes de ir para as notícias e novidades, peço o seu like, a sua inscrição no nosso canal, que me ajuda muito no engajamento se você gosta do nosso trabalho, tá bom? Então acho que é isso, vamos para as notícias e informações sobre o Vasco, tem algumas informações para a gente comentar aqui. A informação é o seguinte, a informação é desse jogador que está na tela, Iker Muniain, é um jogador do Atlético Bilbao. Ele era do Atlético Bilbao, né? Um jogador espanhol de 31 anos. Ele estava em conversas com São Lourenço da Argentina. E acabou que essas conversas melaram o porquê. Porém, porque a FIFA restringiu São Lourenço com um transfer ban. E aí você me pergunta, João, o que é um transfer ban? Um transfer ban é um banimento ali da FIFA para o clube por conta de uma dívida. O Vasco realmente já participou, já quase sofreu esse transfer ban aí da FIFA também, por conta da falta de pagamento ao Puma Rodrigues ao Nacional. Então, não só ao Puma, ao Lucas Piton também. Então o Pedrinho, em algumas entrevistas coletivas, acabou falando sobre esses transfer ban que o Vasco quase estava sofrendo. E aí o Pedrinho teve que pagar. E lembrando, esses pagamentos aí de Puma e Lucas Piton são heranças malditas da 777. A empresa maldita que acabou assumindo o Vasco há um tempo atrás, graças a Deus, já saiu. Então, esse significa um transfer ban. Ele limita, a FIFA limita o jogador, o clube a escrever um jogador na sua competição. No caso, São Lourenço na competição argentina. No Vasco, competição brasileira, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc. E aí, a FIFA restringiu o São Lourenço com um transfer ban, barrando a negociação. Depois disso, houve uma proposta tentadora de um time brasileiro. Fontes internas confirmam ser o Vasco. E aí essa informação é do CL Merlo, que é um jornalista muito cobiçado e conhecido no mundo do futebol, e do Gabriel CFC. Então, informação importantíssima para o torcedor vascaíno. Não sei se vocês lembram, mas eu trouxe na live, no nosso canal, um videozinho de um dos chefes do beach soccer do Vasco. Ele, na apresentação do elenco, ele garantiu que o presidente Pedrinho estaria presente nessa apresentação. Óbvio, um esporte, querendo ou não, do Vasco da Gama, e a presença do Pedrinho ia ser muito importante para eles. Só que o chefe do beach soccer acabou falando que o Pedrinho não dava para ir mais para reunião, não ia mais para reunião, por conta que estava tentando fechar um negócio muito importante, um jogador muito importante para o Vasco. E aí, cara, deixa essa incógnita essa pergunta para vocês. O que vocês acham desse atleta Iker Muniain? É um jogador de 31 anos que joga no meio campo e na ponta também. Então, aí eu deixo a sua opinião para vocês, o que vocês acham desse jogador, tá bom? Então, essa é a informação importante aí pro torcedor vascaíno. Lembrando que é uma sondagem. Teve um clube brasileiro que fez uma proposta pelo jogador. E aí, talvez seja o Vasco. Então, é isso. Pela lesão do Adson e tudo mais, o Vasco deve estar buscando sim mais um ponta no mercado. Apesar de trazer o Jean Menezes, trouxe o Jean Menezes, deve estar buscando outro ponta também no mercado. E aí, seguindo, a outra informação é o seguinte, é do Pedrosa, é que o Felipe Coutinho se recuperou da Covid-19 e voltou a treinar normalmente pelo Vasco. A expectativa é de que o meia seja relacionado para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira pela partida de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, muito importante isso aí pra gente, né? Um jogador que, querendo ou não, tá sendo bastante criticado pela torcida, porque a expectativa é enorme pelo Coutinho, aquela festa que a gente fez pelo jogador, lotão do São Januário, num dia chuvoso e tudo mais. As expectativas são muito altas sobre o Coutinho. E ele acabou jogando alguns jogos, entrando em alguns jogos ali, óbvio, se adaptando, readaptando ao estilo de jogo, ao elenco ali do Vasco. Então, tem esse fato. E aí o Coutinho acabou não jogando bem com ele, não jogou bem
com a camisa do Vasco esses jogos. Então, é um ponto importante pra gente, é um jogador importantíssimo. É que eu falo pra vocês, o Coutinho jogando 70, 50% do que ele joga de bola, gente, ele ia ajudar muito o Vasco. Então, é isso, tá bom? Um jogador muito importante que pode estar voltando pro Vasco aí em breve, no jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, ok? E aí, seguindo aí outra informação, é da Monique Vilela. Informação seguinte, é que o Atlético Paranaense ainda não recebeu o pagamento referente a Hugo Moura. É isso mesmo, Hugo Moura que jogou muita bola, inclusive, no jogo de antes de ontem contra o Atlético Paranaense, contra o mesmo, o seu ex-clube. Então, lei do ex funcionou pra gente, né? O nosso jogador acabou fazendo um gol contra o seu ex-clube. E segunda-feira também fez o gol, só que acabou sendo anulado, né? Então ele tava querendo muito esse gol, tomara que faça outro gol lá na Arena da Baixada. E a informação é o seguinte, é que o Atlético Paranaense ainda não recebeu nenhum pagamento do Vasco relacionado à negociação do volante Hugo Moura. O time carioca segue com os valores da parcela do empréstimo, condição do negócio e da venda em definitivo concretizada por metas, todas em atraso. O Atlético Paranaense já notificou o Vasco e mesmo assim não recebeu nenhuma resposta até o momento. Então, a minha opinião, eles estão tentando colocar aquela fogueirinha ali, né, nesse duelo. No jogo de segunda-feira foi uma confusão toda. No jogo de quarta-feira foi uma confusão também. Terça-feira, quinta-feira foi uma confusão também. No final do jogo ali, acabou sendo 2 expulsos, João Vitor e o Diório. Então, querem ou não, tentando colocar aquela fogueirinha ali, né? Eu acho que pelo momento ali o Atlético acabou falando isso, porque é muito, vamos dizer que a gente desconfia, porque, pô, pelo momento o Vasco tá Paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil, e aí solta essa notícia do nada, o jogador acabou de jogar muita bola, e tem muito a ver com isso, tá bom? Minha opinião, deixa a sua opinião nos comentários aí também. A outra informação é sobre, não, né, mas um dado. É do GE Vasco, é sem perder em agosto. Então o Vasco passou um mês de agosto sem perder, sem saber o que é uma derrota. Isso é muito importante pra gente. O Vasco vive segunda melhor sequência do ano. Veja ranking de invencibilidade. O time encerra mês com 4 vitórias e 2 empates e alcança série invicta de 7 jogos. O Vasco encerrou o calendário de agosto sem saber o que é perder. O último jogo do mês foi a virada sobre o Atlético Paranaense por 2-1 na quinta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O time chegou a 7 partidas de invencibilidade, a segunda melhor sequência de 2024. Atual série invicta do Vasco. O Vasco jogou contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil 1-1, contra o Bragantino 2-2, contra o próprio Atlético Goianiense no jogo da volta 1-0, contra o Fluminense 2-0, contra o Criciúma 2-2, contra o Atlético Paranaense Campeonato Brasileiro 2-1 e pela Copa do Brasil jogo de ida 2-1 também, o mesmo placar. Ambos os jogos foi muito igual, né? Foi muito parecido. E aí, antes o Vasco havia 9 jogos sem perder, entre os dias 4 de fevereiro e 10 de março deste ano. Foram 7 jogos pelo Campeonato Carioca e 2 pela Copa do Brasil. É óbvio, né? O Campeonato Carioca é um campeonato, vamos dizer, que a gente não liga tanto, porque realmente não é parâmetro para nada. São clubes que estão no Campeonato Carioca que são muito fracos. E na Copa do Brasil a gente pegou um adversário muito fraco também de início. Então não dá para contar muito. Então eu acho que é muito dedo do Paiva isso aí, essa situação do Vasco, onde o Vasco tá, o 8º colocado, a gente classificado nas quartas de final, jogando, talvez indo para uma semifinal, se Deus quiser. Então acho muito importante esse ponto aí. Eu acho que tem muito dedo do Rafael Paiva aí nesse caso, tá bom? E aí, seguindo, a outra informação, mas não uma informação, mas uma notícia, é que a torcida do Vasco aprovou a estreia de Jean David Menezes, né? Colocou, isso sim é reforço. O chileno participou do primeiro gol Cruz Maltina contra o Atlético Paranaense. Com o apoio de sua torcida em São Januário, o Vasco conseguiu mais uma virada diante do Atlético Paranaense e venceu por 2-1 na última quinta-feira, dia 29, pelo jogo de ida às quartas de final da Copa do Brasil. O jogo teve roteiro muito semelhante à partida da última segunda, foi o que eu falei pra vocês. Apesar de ter saído no placar, o Vasco buscou a virada contra o Furacão e largou na frente na briga por uma vaga na semifinal do mata-mata. Estreia no Vasco, a partida da última quinta-feira marcou a estreia de Jean David com a camisa do Vasco. O chileno, que estava no Toluca do México, entrou no segundo tempo e atuou por apenas 16 minutos em São Januário. Contudo, mesmo com pouco tempo em campo, Jean causou um impacto
praticamente imediato na partida. O chileno fez um lançamento para Ryan, que deu assistência para o gol de Puma Rodrigues. Jean David estava no futebol mexicano desde 2022 e chegou ao Vasco esta semana. O jogador que tem passagem pela seleção chilena se notabilizou pelo alto número de assistências na carreira e isso empolgou a torcida cromaltina. As reações dos vascaínos na web foram em sua maioria positivas em relação à estreia de Jean David com a camisa do Vasco, mesmo com pouco tempo que o atleta teve para apresentar suas credenciais, mesmo com pouco tempo que o atleta teve para mostrar suas credenciais. Então, um jogador que agradou a torcida do Vasco, querendo ou não. Eu gostei bastante, por mais que ele tenha jogado pouco com a camisa do Vasco. Eu achei ok a partida dele. Achei uma partida muito boa, aquele passe por Ryan ali foi muito bonito também do jogador. Acho que é um jogador que vai ser muito importante pra gente, pra reta final desse ano aí, e talvez pra uma semifinal, pra umas quartas de final, jogo da volta. Se Deus quiser, a gente vai pra uma semifinal aí, talvez pra uma final, que é muito importante pra gente. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Deixa seu like aí, inscreve no nosso canal e tamo junto, tá bom? Saudações vascaínas e tenha um ótimo dia pra todos. Sabadão aí pra todo mundo, né?